Tá com seu plano de saúde suspenso por falta de pagamento e tá com medo de precisar em função dessa pandemia e não ser atendido? Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona. Nós temos recebido inúmeras ligações dos nossos clientes e até de pessoas que não são os nossos clientes, que fecharam com outras corretoras e que nos conheceram por intermédio da rede social. E a dúvida mais recorrente é a seguinte: Rodrigo, nós não pagamos o boleto porque nós tivemos a nossa renda paralisada e estamos com medo de precisar de atendimento. Até então tá todo mundo bem, estamos todos legais, mas estamos com medo de repente alguém ficar gripado, alguém precisar de um pronto-socorro, uma criança cair em casa. Esse é o medo que tem assolado todo mundo. Isso não é uma exclusividade sua. E por que nós resolvemos fazer esse vídeo? Para te explicar como que funciona a cabecinha lá da pessoa que está dentro da seguradora e que vai analisar se você vai ser atendido ou não. Então, existem alguns critérios para isso. Primeiro de tudo, antes da pandemia, as seguradoras elas deixavam até 60 dias o boleto em aberto, ela entendia que o cara pode ter tido um problema de pagamento aqui e ali, mas que ele vai pagar, vai retomar, então ela suspendia depois do período de 60 dias. Em alguns casos ela suspendia com 30 dias, mas via de regra com 60 dias ela bloqueava atendimento, ninguém mais era atendido. Hoje, as pessoas pensam que as seguradoras vão estar mais flexíveis a isso, e não é verdade. Vamos nos colocar do lado da seguradora. Um cara que ele tem o pagamento suspenso durante o período de pandemia e já passou de 60 dias, qual vai ser a retomada desse cara depois que acabar a pandemia? Será que essa empresa ela vai continuar de pé? Será que essa empresa vai quebrar? Será que essa empresa vai falir? Lembrando que a maioria desses casos que nós estamos falando é de pequenas e médias empresas, tá? Isso engloba também empresas grandes? Sim, mas vamos falar aqui da maior realidade que nós temos, que são os contratos PMEs, que são de 2 até 29 vidas ou de 30 até 99 vidas. Se esse é seu caso, fica atento, você vai entender como a seguradora trabalha. Quando a gente falava de, eu vou ficar 30 dias, 60 dias e não vou ser cancelado, é um risco. Por quê? A seguradora, ela calcula esse dia corrido, esse tempo ele é corrido. Então ele não está relacionado a um mês. Senão as pessoas ficariam todos os meses ali, paguei uma, fico 2 meses sem pagar, pago uma, fico 2 meses sem pagar, pago uma, fico 2 meses sem pagar. Cuidado com isso. No contrato que você assinou, está dizendo que esse período é acumulativo. Ou seja, se você ficou 5 dias sem pagar hoje, se você ficou 20 dias sem pagar amanhã, eles já estão contabilizando 25 dias. Fiquei mais 20 dias sem pagar, 45 dias. Fiquei mais 15 dias sem pagar, 60 dias. Então eles têm respaldo jurídico para cancelar o seu contrato. Então, mas eles vão cancelar? Não sei. Vai depender muito da sua utilização, do seu sinistro, vai depender de quem está analisando, mas está correndo um risco. Eles têm respaldo jurídico para cancelar seu contrato, então fique atento. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que seria o cancelamento, vou ter utilização ou não. Hoje, as seguradoras estão mais restritas em relação a isso, porque, como eu te falei, tem muita empresa quebrando, gente. Então imagina o seguinte, eu como seguradora, sou corretor de seguro, tá? Mas estou me colocando no lugar da seguradora. Eu, via de regra, sempre defendo mais o interesse dos meus clientes do que da seguradora, muito embora a seguradora seja minha parceira. Como seguradora, qual que é a mentalidade? Será que essas empresas vão ter força para retomar depois que a pandemia acabar? Então digamos que eu dei 60 dias de atendimento para esse cara, ele não me pagou, esse cara ele vai precisar pagar os 2 boletos para reativar. Será que esse cara vai ter condições? Então as seguradoras, na verdade, elas encurtaram e diminuíram o prazo. Então é muito comum agora uma pessoa com 10 dias de atraso de pagamento de plano de saúde, ela já está com o plano dela suspenso. Porque a seguradora não pode correr o risco de te dar 10, 20, 30, 40 dias a mais, 50, 60 dias a mais de utilização. E de repente você pode ir lá usar, gastar horrores e depois simplesmente falar, minha empresa quebrou, saí, parei de pagar. E eles vão ficar com esse rombo. Então quando a gente pensa em plano de saúde, isso é muito uma característica do brasileiro de modo geral, tá? Aí assim, é óbvio, talvez você se coloque a parte disso porque você não pense assim, mas a maioria das pessoas que eu converso e que eu atendo, elas veem a seguradora como um ser maior que jamais vai quebrar, que jamais vai ser afetada por causa do meu pagamento. A seguradora, ela trabalha com o princípio do mutualismo. Ela precisa de muitas pessoas pagando para as poucas pessoas que estão utilizando estarem em dia. Então é óbvio que a sua falta de pagamento vai impactar sim nos recursos da seguradora. Poxa, porque eles são grandes. As pessoas têm isso, às vezes, não vou pagar o imposto porque, o que meu imposto vai interferir nisso? Aquela questãozinha assim, a Decathlon é uma loja gigantesca, se eu pegar uma bolinha de tênis, não vai fazer falta para eles. Cara, tudo faz falta. A empresa contabiliza aqueles números e aqueles valores. Então, vamos mudar nossa mentalidade. É um risco para a seguradora. Você vai falar, Rodrigo, mas, poxa, nós estamos focados em pessoas, tá todo mundo passando por problema, isso e aquilo. Sim, mas se ela estender esse prazo para 60 dias, tem muita empresa que não vai voltar. Então, por isso eles encurtaram, tá bom? Então,
cuidado, pessoal. Se vocês estão precisando de atendimento ou se vocês estão com medo de ficar sem atendimento no plano de saúde, é bom que ele esteja em dia. Então nós fizemos esse vídeo para alertá-los que as seguradoras, pelo contrário, a ANS pediu para que as seguradoras estendessem a cobertura para 60 dias para os associados, mas a ANS não pode exigir isso. Ela pediu, mas ela não foi atendida. As seguradoras diminuíram, pela experiência que nós temos, pelo que nós temos acompanhado os nossos clientes, elas diminuíram o prazo para essa suspensão. Hoje, tem empresas que não pagaram o boleto em 15 dias, estão tendo seus planos suspensos. Ah, mas eu quero ficar 60 dias. Eles estão prorrogando a data de cancelamento do contrato. Isso é uma coisa. Não vou cancelar seu contrato com 60 dias, mas estou suspendendo a sua cobertura. Isso tem sido muito comum. Então, se isso faz sentido para você, fique atento, não deixe sua família descoberta. Ah, mas Rodrigo, eu não tenho condições. Repensa o custo do seu plano de saúde antes de ficar inadimplente. Muda o plano, mas tenha cobertura. Pega um plano inferior, abre mão de alguns hospitais, mas não fique inadimplente. Então, hoje, como que está funcionando aqui o nosso dia a dia? Estamos revisando contratos de cliente, estamos conversando com os clientes, explicando que existem produtos de coparticipação e depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês como que funciona a coparticipação. Todo mundo está pensando que precisa reduzir custo, mas reduzir custo não significa ficar inadimplente. Se é uma pessoa jurídica, a seguradora vai te cobrar isso no futuro. Ah, mas a empresa quebrou, abriu falência. Essa dívida vai para o seu CPF. Então, cara, cuidado. Ah, mas o meu vendedor falou que eu não preciso pagar, que vão perdoar minha dívida. Não vão não, porque você teve o plano disponível durante esse período de 60 dias. Então, eu quero ter atendimento durante esse período, esteja em dia. Ah, mas eu não tenho condições de pagar esse plano. Nós estamos à sua disposição para fazer um estudo de mercado para te mostrar que existem opções até mais baratas do que você está pagando com a mesma cobertura, mas você precisa se abrir para isso. E um recado importante para vocês também é o seguinte: se você ficar 60 dias inadimplentes e você falar assim, eu vou pagar e achar que você vai pagar e já vai ter o atendimento porque precisou, você não vai conseguir, cara. O contrato do cliente foi cancelado porque ele passou o prazo de 60 dias, aí ele falou assim, eu quero os boletos para pagamento. A seguradora mandou os boletos, o cara pagou os boletos, ela fez a análise e não reativou. Então, fique atento aí, converse sempre com o seu corretor, entenda se aquela seguradora, como que ela pratica isso, se ela está fazendo isso, se ela está cancelando os contratos, se ela não está reativando. É importante a gente entender isso antes de fazer, para você não ter problemas futuros. Então essa é a nossa dica, esse é o nosso olhar como especialista desse mercado. Não estou falando que essa é uma regra para todo mundo, mas na maioria dos clientes que nós temos revisado o contrato, que temos conversado com a seguradora, esse tem sido o posicionamento delas. Então eu vim trazer isso com a intenção de esclarecer aí na sua mente e de te tirar desse engano, de que eu não vou pagar e eu vou ter cobertura. Cuidado. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de deixar seu comentário, sua dúvida, nós estamos respondendo também aqui no YouTube. Faz um favor também, compartilha com seus amigos, esse vídeo pode ajudar e esclarecer isso também para mais pessoas. E outra coisa que eu te peço também, cara, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, esse número precisa aumentar, nós temos um pouco mais de 600, o conteúdo tá super legal, a Maíra tem um trabalho para editar, eu tô aqui investindo meu tempo em vocês, em ensinar vocês algumas coisas do nosso dia a dia, então se inscreve aí, tá bom? Beijo, Deus abençoe todo mundo.